Olha, tá difícil ser bolsominion nos últimos dias, hein? Tá muito, mas muito difícil. O Lula, em poucas horas que ele foi solto, ele foi convidado para a posse do presidente da Argentina, aquele mesmo presidente que o Bolsonaro disse que não reconhece, que não vai falar com ele. Pois bem, o Bolsonaro, pela primeira vez, um presidente do Brasil, não iria à posse do presidente da Argentina. Mas o Lula vai, e o Lula é o presidente de todos nós, então o Brasil estará lá representado se o Lula for. Ele foi convidado, vamos ver se ele vai. O Brasil estará representado pelo presidente de todos nós, por quem teria ganho a eleição se pudesse ser candidato. O Lula foi convidado para ir ao Uruguai, que está prestes a ter uma eleição. O Lula foi convidado para ir para Paris, onde ele é cidadão honorário, foi convidado pela prefeita de Paris. Então, quando os bolsominions diziam, seu comunista, vai para Cuba, vai para Venezuela. Não, a gente pode ir para Paris, a gente pode ir para Argentina, a gente pode ir para o Uruguai. O prefeito de Nova York também, ele não queria o Bolsonaro na cidade dele, lembra? Ele também celebrou o Lula livre. Então, a gente pode ir para Nova York. O presidente da Espanha tem uma foto dele, Lula livre, com uma placa, antes dele ser presidente. Então a gente pode ir para a Espanha, a gente pode ir para Portugal, a gente pode ir para vários lugares do mundo. Já os bolsominions, para onde é que eles podem ir? Eles podem, no máximo, ficar no Rio de Janeiro, ali na área das milícias, que é a área onde o Bolsonaro ainda deve ter uns 50%, 60% de popularidade. Só ali, no Leblon, nas áreas das milícias do Rio, ali. O resto não tem mais para onde ir, Bolsonaro. Porque até em Israel, o fascistinho amigo do Bolsonaro perdeu e a centro-esquerda vai começar a governar. Os amigos do Bolsonaro estão caindo, caíram na Itália. Na Hungria, já perderam a eleição municipal. No ano que vem, as pesquisas indicam que o amiguinho do Bolsonaro vai perder, fascistinha. Na Polônia, eles perderam a maioria no Senado e é bem capaz daqui 2, 3 anos começa a perder a maioria em tudo. Então o Bolsonaro não tem muito para onde ir, nem os bolsominions. Já nós somos convidados para o mundo inteiro. O Lula é convidado para ir no mundo inteiro. Ele tem uma agenda internacional maior que a do Bolsonaro. O Bolsonaro, quando ele viu que o STF ia soltar o Lula, ele fugiu, fez aquela viagem de 12 dias para o Japão, onde ele não fez absolutamente nada. Ele foi só fazer turismo, inclusive nos 2 primeiros dias ele só fez turismo. Aí ele foi para a China. E muita gente não sabe, mas o Bolsonaro já sabia que o leilão do pré-sal seria um fracasso. Nós não sabíamos, mas o Bolsonaro sabia. Ele foi para a China pedir ajuda para o presidente da China, do Partido Comunista. Ele foi pedir ajuda para ver se eles arrematavam alguma parte do pré-sal a preço de banana. E a China arrematou um campo do pré-sal. Os outros todos, a Petrobras vendeu para ela mesma. A Petrobras é quem comprou. Foi um fracasso total. Depois ele foi para a Arábia, ele fala que ganhou 10 bilhões de dólares em investimentos, só que ele esconde que dos países do G20 o Brasil foi o que ganhou menos investimentos dos árabes. Eles estão investindo 100 bilhões de dólares na Índia e no Brasil apenas 10, porque é o mínimo que eles estão investindo, porque eles querem investir no mundo inteiro. Para quem não sabe, o plano dos árabes eles querem parar de depender dos petrodólares, do petróleo, porque eles sabem que o petróleo é um bem finito e que cada vez mais a indústria está vendo que compensa energias renováveis, energias não poluentes. Por quê? Porque é bom para o marketing e cada vez a tecnologia está chegando num ponto em que o petróleo está se fazendo cada vez menos necessário. Então, você vê que tem carro elétrico em tudo que é lugar, tem máquinas elétricas, tudo está sendo elétrico agora. Não precisa mais de tanto petróleo. Então eles não querem depender disso para sempre e aí eles estão investindo no mundo inteiro. O Brasil ganhou o menor investimento. Talvez se o Bolsonaro tivesse levado um tradutor, ele não levou tradutor, lembra? Talvez se ele levasse um tradutor, ele não tivesse conseguido 10 bilhões de dólares, que é o mínimo investimento. Ele tivesse conseguido 50, 60, 70 ou 100 que a Índia conseguiu. Se fosse o Lula, ele conseguiria mais do que a Índia, porque os árabes gostavam do Lula. Mesmo o Lula criticando a ditadura, as ditaduras de lá, eles gostavam do Lula porque o Lula é conciliador, ele sabe fazer negócio. O Lula nunca teve tanto investimento no Brasil como no governo Lula. Falei isso aqui no vídeo de ontem. O amor que as pessoas têm pelo Lula é um amor baseado em fatos. O que o Bolsonaro faz é apenas discurso, é balela. O Bolsonaro fala, eu consegui 10 bilhões de investimentos, mas ele tem que omitir, ele é obrigado a omitir que foi o país que menos ganha investimentos. Aí, nos últimos dias, o Bolsonaro e o Sérgio Moro estavam compartilhando foto de um Mustang, um carro bonito, da Polícia Federal, que foi um projeto de lei bom do Bolsonaro, que é um projeto de lei, vou elogiar, hein? Um projeto de lei
de que os bens de traficantes são agora mais facilmente aproveitados pelo Estado, são leiloados ou aproveitados pelo Estado. Ok, legal. Só que num país com 15 milhões de desempregados, o presidente da República e o ministro da Justiça estão lá tirando foto de um Mustang da Polícia Federal que eles recuperaram de um traficante. Sério, essa é a prioridade do Bolsonaro? Não estou falando que o projeto de lei é ruim, não, é bom. Mas isso não devia nem ser publicado com destaque por eles, porque eles deviam estar falando de emprego, de educação, de saúde, de como tirar o país do buraco. O discurso do Lula ontem, o Lula estava com o Boulos, o Lula estava com o Marcelo Freixo, ele estava com gente do PCdoB, a esquerda inteira estava unida em torno do Lula ontem, e o Lula falou muito, ele falou, ó, eu quero que esse país volte a ter uma economia boa, eu quero que o pobre volte a ter emprego, volte a ter renda, que ele volte a ir no cinema, que ele volte a ir no restaurante, a poder pagar suas contas, a ter um computador, a ter o celular da moda, e no sábado fazer um churrasco, um puta churrasco, e fazer uma puta carne boa, e se divertir, e ter uma vida, e viver, não sobreviver. O Bolsonaro, não. A prioridade do Bolsonaro é fazer o quê? Populismo, é mostrar um Mustang que a Polícia Federal apreendeu e agora vira o carro da polícia. Quando aprenderem uma Ferrari de um traficante, vão falar, ó, tem uma agora Ferrari da Polícia Federal, e isso não muda nada a vida da população, não muda absolutamente nada. Então o populismo de direita barato do Bolsonaro tende ao quê? A ruir. O Bolsonaro ele vai usar agora, a estratégia dele é simples. Quando o Lula foi solto, a estratégia do Bolsonaro ficou clara, a estratégia dele é polarizar com o Lula. Ele vai usar o antipetismo de novo para tentar se catalisar, para tentar ascender a voltar a ser uma liderança para todos, porque ele conseguiu ser eleito com o voto de 55% dos eleitores que foram votar, que na verdade era 35% dos eleitores totais. Mas ele conseguiu. E agora ele sabe que ele perdeu mais da metade dessas pessoas. Ele é burro, mas ele não é tão burro. Ele vê o que está na frente dele, ele não é cego. E ele quer retomar essas pessoas. Como? Polarizando com o Lula. Só que o que acontece é que agora o Bolsonaro ele tem teto de vidro. Tudo que ele faz errado, quem vai ser criticado é ele. Porque era muito fácil ser oposição, e aí eu lembro que na época tinha um buraco na rua, o Bolsominion, que na época era aecista e agora virou Bolsominion, ia lá e falava, olha Dilma, esse governo é uma porcaria, esse país é uma merda, a Dilma não sei o quê, um buraco na rua, coisa de prefeitura, culpava a Dilma. A escola faltava giz, era culpa da Dilma. Tinha fila no hospital, era culpa da Dilma. Agora tem fila no hospital, a gente vai começar também a culpar o Bolsonaro. Eu não vou culpar o prefeito, eu vou culpar o Bolsonaro, que quem está tirando da saúde é o Bolsonaro. Está faltando os dias na escola, vamos culpar o Bolsonaro. Vamos usar a mesma estratégia que ele usou. A única coisa que me preocupa é que o Lula ele leu quase 100 livros na prisão. E divulgaram os livros todos que ele leu. Eu vi, são muitos, muitos livros interessantíssimos. Eu vou comprar vários para ler. Só que ele não leu nenhum livro sobre estratégia de comunicação para as massas. Eu falo aqui, o problema do PT não é problema de propostas. O PT tem proposta para o Brasil. O Bolsominion, que não tem, o Bolsonaro, que não tem. O PT tem propostas para o Brasil. A esquerda tem propostas para o Brasil. A esquerda sabe como fazer, já fez, já pegou a 15ª economia do mundo, um país em ruínas, um país todo endividado, devendo ao FMI, e transformou na 5ª maior economia do mundo, até emprestou dinheiro para a FMI e diminuiu o desemprego, chegou no menor nível da história, saiu do mapa da fome. Então a esquerda sabe como fazer, só que a esquerda não sabe se comunicar. Vamos ver se agora, com o Lula solto, a esquerda consegue trazer as pessoas para o nosso lado, principalmente o eleitor indeciso. Porque tem muita gente indecisa. 1/3 da população não foi votar. A gente tem que trazer esse 1/3 para o nosso lado, seja usando o antibolsonarismo, assim como ele usa o antipetismo, ou seja, trazendo realmente para o nosso lado, conscientizando. Mas precisa de estratégia de comunicação. Não adianta só o Lula solto. O Lula solto vai dar um auê por algum tempo. Tudo que o Lula fala sai em todos os canais de esquerda, sai em toda a mídia de esquerda. A mídia bolsonarista, que é a Record, SBT e tal, vão começar a ignorar o Lula, como sempre fizeram. A Globo odeia o Lula. A Globo gosta do Sérgio Moro. A Globo gosta da política econômica do Bolsonaro, finge que está em guerra. Eu já falei, a guerra Bolsonaro e Globo é uma guerra fake. Se a Globo puder, ela derruba o Bolsonaro sim, mas por enquanto está muito bom. O Bolsonaro tem propostas que a Globo ama. Então, ou a esquerda aprende a se comunicar, ou não adianta o Lula solto. Não adianta, porque o Lula solto, ele faz um auê agora, ele fala o certo, mas ou ele fala para todos, ou ele vai começar a falar daqui a alguns meses só para a esquerda, só para nós.
e nós temos o quê? Que usar para falar com os outros, para falar com os indecisos. Não adianta ficar brigando com o bolsominion, a gente tem que falar com quem não tem opinião, com quem não foi votar, com essas 40, 50 milhões de pessoas que têm título de eleitor, que eles podem ir votar, mas não foram. Eles é quem elegeram o Bolsonaro, porque se eles tivessem se conscientizado, se eles soubessem, tivessem acreditado em nós, que ia ter queimada na Amazônia, que ele ia destruir a natureza, está destruindo as praias do Nordeste, está destruindo a Amazônia, está destruindo o país inteiro, que ele não tinha projeto para educação, que ele extinguiu o Ministério da Cultura, que ele continua sendo machista, ele continua sendo homofóbico, continua sendo isso tudo, o Haddad teria sido eleito. Mas a gente não conseguiu, porque a esquerda não tem projeto. Então, fica aí, mostrem isso para as lideranças de esquerda. Aprendam a se comunicar nas redes sociais. Usem a tática, a cartilha da extrema-direita. A extrema-direita é uma cartilha de comunicação. A única parte que eu não gostaria que a gente usasse, que não é para usar, é a parte em que eles colocam fake news e mentem muito. Mas todo o resto, a comunicação deles é feita perfeita. É uma comunicação profissional. Eles atingem todo mundo. Eles conseguem atingir 100 milhões de pessoas em poucas horas, se eles quiserem. Porque eles têm milhares de grupos de WhatsApp, a esquerda não tem. Eles têm milhares e milhares de grupos de WhatsApp. Eles têm milhares de pessoas fazendo memes, algumas de graça voluntárias e outras pagas, a esquerda não tem. E eles têm, principalmente, uma rede, uma teia, que qualquer conteúdo que eles querem disseminar é disseminado muito rápido. Ah, a direita usa robôs, então por que a esquerda não usa? Começa a usar robô. Se a direita usa uma arma, você usa a mesma arma. Ou você vai para uma guerra em que o seu inimigo tem uma bazuca, um canhão, e você está lá com um estilingue. Não, você não vai, você vai comprar um canhão maior que o dele. Não tem como, é uma guerra pela comunicação. Porque senão, o que acontece se a gente perde essa guerra? Acontece que a extrema-direita, os bolsominions, o Bolsonaro, ele continua no poder, radicalizando cada vez mais e ameaçando, agora ele já ameaça a ditadura, assim ele fala ao ar livre que pode fazer ditadura a hora que ele quiser. Ele falou, faz menos de uma semana, ele falou, ó, quem quiser atrapalhar o progresso vai fazer isso na Ponta da Praia. Ponta da Praia era o lugar no Rio de Janeiro em que a ditadura militar torturava e matava pessoas. Por que ele está falando para as pessoas que as pessoas que quiserem atrapalhar o governo dele vão fazer isso lá? Porque ele está ameaçando a ditadura. O filho dele ameaçou a ditadura 2 vezes. Ainda não foi caçado. As coisas demoram no Brasil, demoram. Vamos ter paciência, mas vamos aprender a se comunicar para que isso não aconteça. Gente, gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!